Que bom que vocês aceitaram o nosso convite para ter o resto da entrevista com Oswaldo Mendes, autor, escritor, historiador, dramaturgo, ator e diretor. Entrevistado por mim, Cristina Costa, e pela nossa pesquisadora do Obcom, Gabriela Feola. Nós vamos continuar essa conversa e se você perdeu o primeiro vídeo, ainda pode voltar e ver. Não perca, é uma prosa sem censura, cheia de informações, cheia de notícias sobre teatro, cultura, liberdade de expressão e sobre nós. Oswaldo, você foi diretor da Última Hora, foi editor do Folhetim, foi redator da Folha. Como você sentiu a censura no jornalismo? Jornalismo é... Bem, nesses jornais todos que você citou, e eu comecei no jornalismo porque era outra atividade que eu sempre tive desde moleque, gostava de fazer teatro e gostava de escrever. Então, graças a um professor meu, que era o Paulo Mendonça, eu sempre cito o nome dele porque eu devo a ele isso, que era um crítico de teatro importante da Folha de São Paulo, que tinha sido ator na época do TBC, e era meu professor muito irreverente, professor aqui da ECA até morrer, né? Paulo Mendonça faz parte da história da EAD. E o Paulo Mendonça era muito... Bem, no primeiro dia de aula ele falou assim, quantos vocês são? 20. Se sobrar 2, tá bom. Porque o teatro é duro, como dizia o professor Alfredo Mesquita, é duro. E o Paulo ficou muito amigo meu, né? E, apesar da distância de idade, um dia já desesperado por não arrumar emprego, eu falei assim, professor, você quer... me indica lá na Folha para eu começar a trabalhar lá. Daí ele mandou falar com o Cláudio Abramo, na Folha, e o Cláudio Abramo me mandou falar, aluno de Paulo Mendonça, teatro, vai para a Ilustrada, entendeu? E assim foi. Engraçado, a gente internamente, o exercício da censura pelos jornalistas, eu nunca houve. Isso daí eu tenho que dizer a favor dos jornalistas que eu conheci, com os quais convivi. A nossa luta era o contrário, era de driblar aquela situação. Ao ponto seguinte, se você, Cristina, estava correndo perigo de ser presa, desaparecida, enfim, aquelas coisas que eram muito comuns na época, a gente começava a dar muita notícia sua. Era uma estratégia, por exemplo, que isso parece uma coisa quase que automática. Cristina foi vista ontem, até coisa assim, jantando com não sei o quê. Cristina vai fazer uma peça de teatro, não sei o quê. Está escrevendo um livro. Sempre tinha uma notícia sua, porque daí te colocava na vitrine e daí não dava para você desaparecer. Se desaparecer, vão perceber. Porque as pessoas desapareciam. Que seria a minha primeira diretora na EAD, da minha turma em 69, em março de 69, a gente tinha que escolher quem iria nos dirigir no primeiro espetáculo do primeiro semestre. E nós chamamos uma jovem diretora que estava surgindo no ABC, em Santo André, num grupo de Santo André, que tinha feito um espetáculo de Molière, o Jorge Dandan, com Sônia Braga, onde apareceu Sônia Braga, que tinha tido uma grande repercussão. Olha, uma jovem e promissora diretora lá em Santo André. Nós chamamos Eleni Guariba. Falamos com ela, naquela época tudo telefone, tinha uns amigos da minha turma que eram de Santo André, que se entenderam com ela lá. Então, ela veio num sábado, marcamos num sábado, às 2h30, 3h na EAD, que ela viria para conversar com a gente, se ela iria nos dirigir e que peça iria dirigir com aquela turma, para nos conhecer. No sábado marcado, nós fomos, era um sábado de março, nós fomos. Estamos esperando a Eleni até agora. Eleni desapareceu, foi presa, enfim, toda aquela história que a gente sabe. Sim. Hoje tem um teatro na Praça Roosevelt, do Simonis, que mantém o nome da Eleni Guariba, né? Do Roberto Ascar também, que é Teatro Eleni Guariba. A Eleni, então, essa coisa de sumiço de pessoas era uma coisa muito presente para a gente na imprensa. E, por exemplo, os artistas, nesse sentido, a gente protegia os artistas. De ficar dando notícia, ainda mais quando eram muito visados, era notícia permanente, era uma maneira quase de blindar, se é que fosse possível, né, blindar, porque depois eles partiram para as loucuras que deu no Herzog, aquelas coisas todas.
Mas então, eu nunca senti, eu senti assim, dentro das redações, uma maneira de, sabe, de driblar isso. E aquilo que a gente estava falando, que a censura, ela te obriga a achar outras formas de reagir ao mal, entendeu? Como é que eu reajo a isso? Bem, eu não posso noticiar isso, mas eu posso noticiar aquilo. E no caso eu cobria, uma boa parte, a área de cultura. Na área de cultura você pode falar de coisas... Estou falando da Patagônia. Só que você vai assistir a força da metáfora e da poesia, né? Ué, mas não é a Patagônia, eu estou entendendo isso da minha realidade, né? E no jornal a gente saía muito pela... No caso da Última Hora, que era um jornal... Eu costumava dizer na época, nós éramos o nanico... Tinha a imprensa nanica na época, eram chamados esses jornais alternativos. Pasquim, Opinião, Movimento, que eram jornais meio de resistência que vendiam, tabloides geralmente, vendiam em banca. Eu costumava dizer que nós éramos um nanico com pai rico. O pai rico era a Folha de São Paulo. Porque não davam muita atenção para a gente, entendeu? Jornal de banca vendia relativamente pouco, um jornal que vendia... Falando em termos de hoje, seria bastante, mas na época devia vender, quando atingia 35, 40 mil exemplares, a gente ficava feliz da vida. Então, tinha uma tiragem para a época que era baixa, mas imagina, naquele momento na cidade de São Paulo, o jornal repercute, jornal de banca, o jornal vivia de banca. As pessoas chegavam na banca, olhavam as manchetes, eu quero aquele, eu quero isso, eu quero... O que havia era uma coisa interna também. A censura se exercia, às vezes, internamente. Mas você tinha, sim, uns laivos, porque, por exemplo, no caso do Frias, em relação à universidade, por exemplo, ele tinha... A Folha buscou uma proximidade naquela época com a universidade, com a USP, Unicamp, né? Principalmente nessa área de... Claro, começou na área de humanas e depois partiu também para a área de física e tal. E o folhetim foi um pouco um veículo para isso, que é uma forma da gente refletir sobre a realidade. Eu lembro de um folhetim que a gente fez naquele momento, já estou falando já estava começando a luta pela anistia que estava vindo, né? O folhetim era um veículo para isso. Eu lembro de uma edição nossa que era sobre a sociedade civil. A sociedade civil que tinha que se organizar, quer dizer, o povo não é nada, o povo é aquilo que o Shakespeare fala, é uma bandeira solta que vai para cá, vai para lá. O povo organizado, como diz, é outra coisa. O povo organizado, sim, esse representa uma força, um poder e tem capacidade não só de mobilizar, mas como mudar uma realidade. Então era um jornal que se imagina, um jornal como a Folha fazendo uma reflexão, um caderno todo de 16 páginas que tinha, só sobre sociedade civil, como fazer sociedade civil. E aí eu volto no teatro para falar uma coisa também que eu tinha passado, que eu fiz, falando do Enfio, na luta pela censura, a gente fez um espetáculo, também de direção do Adhemar Guerra, com música do Cláudio Petralha, produção da Ruth Escobar, que era a Revista do Enfio, que era a ideia de pegar os quadrinhos do Enfio, os personagens do Enfio, o humor do Enfio, trazer para o teatro. E eu trabalhei na adaptação disso. Trabalhei junto com o Enfio e a gente fez... E esse espetáculo, aí o negócio da força do teatro, ele foi, durante mais de um ano, a bandeira da anistia. A gente percorreu... Teve, claro, o espetáculo sofreu repressão em Brasília. Brasília ele foi atacado, sabe, proibido, o exército chegar na porta, de não deixar fazer. Rio Grande do Sul também teve repressão muito forte. São Paulo não, São Paulo, acho que São Paulo já está um pouco mais adiante esse movimento também, né? No Rio foi relativamente bem, era um teatro grande, um teatro... O Caetano de Campos, cara, aquele grande, lá no Rio, né? Foi lá, mas Brasília e Porto Alegre foi uma reação assim violenta. Só não chegou às vias de fato como no episódio da Roda Viva, porque os tempos também eram outros. Mas aí o teatro virou bandeira. Mas também, veja bem, a gente virou bandeira da anistia, só que a gente falava dos personagens. A gente estava fazendo... ninguém estava lá no meio. No fim, tinha uma coisa de anistia declaradamente, descaradamente assumida, entendeu? Que a gente assumia de voltar, tal. Que era uma carta que o Enfio
que o Adhemar pediu para o Enfio escrever, você escreve uma carta, né? Que é bonita essa carta até, que ele fala assim, eu não sei chorar. Eu sou capaz de chorar por a morte de 500 mil pessoas, mas sou incapaz de chorar pelo cara que está morrendo ali na minha esquina. É uma carta tão linda, mas era de novo o teatro falando do ser humano. Por isso que foi uma bandeira de anistia, porque também não tinha como censurar. A censura estava enfraquecida naquele momento. Mas também não tinha como censurar, porque era tudo muito engraçado, tudo muito divertido, aqueles personagens da Caatinga, entendeu? A Graúna, o Bode Orelhana, que come livros, tá, tudo uma brincadeira. E na brincadeira a coisa passava. E aí sim, não houve a censura, mas houve a repressão também. Em Porto Alegre e principalmente em Brasília. Brasília chegaram a ameaçar o elenco. E era um elenco, Rafael de Carvalho, Ruth Escobar, Pereio, Paulo Sérgio Pereio, Sônia Mamed. Sônia Mamed era uma atriz lindíssima do teatro de revista e das chanchadas da Atlântida, era a estrela da Atlântida, era a Sônia Mamed. Então, essa coisa mágica que tinha o teatro, de capaz de juntar pessoas como o Rafael de Carvalho, que era um militante comunista, ele tratava a gente de, ô companheiro, ô companheiro. Rafael era uma delícia, entendeu? Mas, sabe, militante mesmo, fazia, claro, o papel do Zeferino, né? Uma delícia de pessoa que convivia com a Sônia Mamed, que era uma estrela do teatro de revista e das chanchadas, mas que tinha aí é a coisa da atriz, né? Que tem a compreensão do que significa essa coisa toda, do que estava significando fazer aquele espetáculo naquele momento. E daí como é que o Adhemar colocou o povo da Caatinga? Porque tinha uma figuração, o povo de Caatinga. O Adhemar reuniu todos os figurantes que ele conhecia dos teleteatros da cultura. Eram, acho que meia dúzia de figurantes. Ele não foi pegar atores, eram atores, claro, mas atores que eram no sindicato, né, essa coisa, dessa bobagem de DRT, estavam como figurantes. Eles eram figurantes. E convivia essa gente, essa coisa que eu acho o teatro maravilhoso. Por isso que odeiam o teatro, porque o teatro rompe, sabe? Tem que censurar essa coisa terrível, onde você que não acredita em Deus convive comigo que tenho fé morredoura. E viva a diversidade, né? E viva a diversidade. Sabe, a Fernanda falou uma frase nesse negócio assim, as pessoas, nós somos vários, cada um, o ator é múltiplo. Isso incomoda, as pessoas não podem entender como eu posso ser tanta gente. Olha só que bonito. Como você pode ser? A Fernanda falou, eu não estou reproduzindo as palavras dela que são mais bonitas, mas é isso. Isso incomoda, como é que você pode ser tanta gente assim? Como é que você, uma pessoa que tão... Tônia Carreiro, quando vai fazer Navalha na Carne. Tônia Carreiro vinha de uma família de militares em 66, 67. Ela vai lutar, Tônia Carreiro, que era uma das nossas grandes estrelas, junto com Cacilda, para liberar a peça. E as pessoas falam assim, você não... O coronel, sei lá, o militar, que falou, vou liberar a peça, mas a senhora vai ver porque isso vai acabar com a sua carreira. Isso não é peça para a senhora fazer, porque... Tônia era aquela mulher lindíssima, né, que ninguém podia imaginar que ela fosse fazer um papel de uma prostituta decadente, né? E daí o coronel falou isso para ela. Eu vou liberar, mas a senhora vai se arrepender de estar fazendo isso daí. E foi a coisa mais linda que ela fez na vida, né? Eu não vi esse espetáculo, eu só vi aqui, porque ela só fez no Rio. Quem não é de teatro não consegue entender o que é um personagem, quer dizer, o que é o signo, né? O que é o símbolo, o que é a ficção, né? Isso aí, às vezes, as pessoas confundem. A televisão ajuda a confundir isso, né? E o teatro é outra coisa, né? De confundir o ator com o personagem, né? E a Tônia fez, quem viu disse que era lindíssimo, então que ela fazia, devia fazer bem mesmo, né? Agora, imagina a Tônia linda, Tônia Carreiro linda daquele jeito. É até uma piada que depois corre no teatro, né? Que a Tônia pegou, desmanchou o cabelo, sujou a cara. E falou assim,
Agora eu estou bem decadente. Falei assim, Tônia, não adianta. Tônia, desculpe, não adianta. Você é linda, tudo bem, é uma linda prostituta, pronto, fica por isso mesmo, entendeu? E essa coisa que é forte, isso é que incomoda, Cristina. Isso incomoda, as pessoas não podem... E as pessoas muito apegadas a valores mesquinhos, seja de religião, de ideologia, seja lá do que for, são incapazes de perceber isso. Que você, essa senhora linda, bonita, de repente vira uma prostituta. Não, você se torna... Não é que você se torna uma prostituta, você mostra a prostituta. Isso é que agride. Porque o que o ator faz é mostrar. Olha como é que é. Porque teatro é uma brincadeira, eu sempre falo isso, a gente fica... Nada, teatro a gente brinca. A gente chega e fala assim, eu sou rei. E a plateia aceita. Olha que coisa maravilhosa. A plateia sabe que eu não sou rei. Sabe que eu trabalho, não sei o quê, vivo mal e porcamente, mas eu entro no palco e falo que sou rei. Ela fala, ok. Porque no momento seguinte ela diz o seguinte, sem dizer. Me mostra esse rei. Aí ela me pede isso. Você, Gabi, é uma rainha. Ok, eu aceito. Me mostra essa rainha. Não quero a Gabi. Gabi a gente vai beber uma cerveja depois, a gente vai conhecer. Eu quero a rainha que você diz que você é. Isso ofende quem não conhece, quem não entende, mas também quem entende, tem que amar o teatro. Se encanta. Né? Tem que amar. Queremos agradecer muito a você, Oswaldo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Quero agradecer a Gabi. Muito obrigada, Ter feito foi companhia uma honra nessa estar aqui. prosa sem censura. Queremos agradecer também ao público que está assistindo a essa prosa. E eu espero que tenha sido muito sugestiva para uma porção de outras prosas que vocês vão ter nos seus ambientes, com as suas companhias. Por favor, se você gostou dessa prosa sem censura, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, mande suas perguntas e volte sempre para cá para ver quem mais a gente vai trazer para conversar com vocês. Obrigada.